Graça e paz, amados irmãos, depois de uma manhã maravilhosa em oração na presença do Senhor, agora estamos aqui reunidos mais uma vez para estudar a palavra do nosso Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre ministérios, estratégia de Deus, concedida à sua igreja para o desempenho da sua missão, do seu serviço, e creio que será uma noite muito prazerosa, um estudo muito abençoado nas nossas vidas. Mas vamos começar orando, falando com o nosso Deus. Paizinho querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo teu mover, pelo teu agir. Muito obrigado porque a cada vez que nos reunimos, o Senhor nos visita, o Senhor nos encoraja, o Senhor manifesta a sua graça, o seu poder, e o Senhor nos leva a contemplar as coisas que o Senhor tem feito e as coisas que o Senhor quer realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Muito obrigado porque dia a dia o Senhor tem sustentado a sua igreja e o Senhor tem nos fortalecido. Nessa hora eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, peço ao Senhor que continue cuidando daqueles que estão enfermos, dando um pleno restabelecimento, mas também te agradecemos porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Agora, prepara a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ler, guardar e entender e praticar a Tua palavra. Ministra em nós e através de nós. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 4, onde nós vamos estar lendo a partir do versículo 7 até o versículo de número 16, que diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Palavra do Senhor. Então hoje nós vamos trabalhar a questão do ministério. Semana passada nós vimos a respeito dos talentos e dons, entendemos que talento é algo que é inerente ao ser humano, todos, ou a gente pode nascer com ele, é nato, faz parte do ser humano e você nasce com um talento, ou você pode adquirir um talento, mas também que é dado por Deus, mas também o dom, que também é dado por Deus. O dom é dado, concedido à sua igreja para a edificação do corpo, para crescimento do corpo, para o trabalho, para o serviço na obra do Senhor. Então o dom é dado somente à igreja do Senhor, já o talento
é distribuído a todos. Então você vai encontrar pessoas talentosas não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. E os nossos talentos, eles podem ser apresentados, ofertados ao Senhor e se transformar em dons em serviço do corpo de Cristo. Então, até aí ficou muito claro para todos nós. Hoje nós vamos entender que o ministério, né? O ministério significa o quê? Uma área de serviço em conformidade com o dom concedido pelo Senhor. Então, é a área de serviço, é o local aonde você vai exercer o dom que Deus lhe conferiu. Então, essa área de exercício, de serviço, é a igreja do Senhor, mas isso não quer dizer que vai ser utilizado somente dentro das quatro paredes, porque nós temos o entendimento que a igreja do Senhor sou eu e você, somos nós, e aonde nós estivermos, nós estamos ali como igreja do Senhor, servindo não somente aos nossos irmãos da fé, aos santos, mas servindo a todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho. É o nosso serviço ao próximo, estabelecendo o cumprimento da vontade de Deus, trabalhando e colaborando para o crescimento do reino de Deus. Então, quando nós olhamos para a carta de Efésios, a carta de Efésios é uma carta que foi escrita para a igreja, para os santos, para aqueles que são fiéis ao Senhor. E o apóstolo Paulo, através dessa carta, né, ele vai reafirmar que os cristãos não são apenas o quê? Um agrupamento de pessoas que se reúnem num lugar determinado. Mas nós somos o quê? Homens e mulheres chamados por Deus para exercer o ministério que o Senhor tem confiado a cada um de nós. O serviço, o trabalho, né? Então nós somos principalmente o quê? Uma comunidade de fé, uma comunidade espiritual e que procura viver não segundo os princípios do mundo, mas segundo os princípios do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os seus ensinamentos. Então nós temos a nossa referência no Senhor Jesus Cristo. A igreja que estava lá na cidade de Éfeso era uma igreja que estava diante de muitas situações que aconteciam no mundo, e essas situações que aconteciam ali naquela época na sociedade, muitas vezes acabava influenciando a vida e a caminhada da igreja. Então nós precisamos entender que no mundo à nossa volta, né, nós vamos ver muitas situações em que a cultura, né, ela vai influenciar a nossa vida. Mas se a nossa cultura, o nosso jeito de ser, o nosso viver em sociedade, se isso não interfere, não entra em choque com aquilo que o estilo de vida que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a viver, não tem problema nenhum. Mas quando isso começa a trazer problema, então aí nós precisamos repensar. Então a comunidade de fé, ela sabia muito bem como era a estrutura da sociedade à sua volta, assim como nós sabemos, né, que as pessoas, como é que vive a nossa sociedade, o que elas prezam, o que elas valorizam. É uma sociedade que valoriza muito mais o ter do que o ser. É uma sociedade em que não mede esforços para alcançar os seus planos, os seus projetos, que para ela está valendo tudo e qualquer coisa. Então nós começamos a entender que essa forma da nossa sociedade viver a sua vida, muitas vezes ela vai contra aquilo que a palavra de Deus nos chama. Então a comunidade dos santos e santas, ela é chamada para viver de acordo com os princípios e os valores de Cristo. Então isso é que deve nortear a nossa caminhada, a nossa vivência e a nossa experiência de fé. Por mais que seja difícil, né, nós praticarmos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, de vivermos segundo a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente vai ter
é prejuízo. Muitas vezes as pessoas vão achar que nós somos tolos, que nós somos bobos, que nós somos ingênuos, mas nós precisamos entender que nós vivemos de acordo com o princípio do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos guiados por Ele e servimos a Ele e queremos nos esforçar para isso, né? Então, todos os membros da igreja precisam ter esse entendimento e essa vivência, que embora a sociedade diga uma coisa, nós não nos deixamos guiar por aquilo que a sociedade fala, mas nós nos guiamos por aquilo que a sociedade, que o reino de Deus, a palavra de Deus nos ensina. Então nós não vivemos de acordo com a sociedade. E isso vai vir ao encontro da palavra que diz que o quê? Quando nós nos deixamos levar por aquilo que a sociedade impõe e fala, nós corremos o risco de sermos o quê? Jogados de um lado para outro, pelas coisas que estão acontecendo. Então a gente vai atrás de ventos de doutrina, né? Alguém fala uma coisa aqui e a gente já vai lá e acha que aquilo é bom, aí o outro fala outra coisa ali e a gente já acha que aquilo é bom, e aí a gente começa a querer trazer para dentro da igreja comportamentos, atitudes, pensamentos, falas que não tem nada a ver com o princípio da palavra de Deus. E às vezes esses ventos de doutrina estão inseridos até mesmo nas canções que nós cantamos dentro das igrejas, trazendo uma teologia que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que Cristo nos ensina. Então nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, maduros e experimentados, ter esse discernimento. Para quê? Para que eu não seja massa de manobra, para que eu não ande de um lado para o outro, eu não seja joguete na mão do mundo, mas que eu faça a diferença no mundo, para que eu seja luz em meio às trevas, para que eu seja sal nessa terra, que eu seja o sabor, que eu seja o tempero. No outro dia eu estava ouvindo, né? Alguém compartilhou que ouviu um pregador falar, e eu gostei disso, que quando a gente é chamado a salgar, porque quando você salga uma comida, você faz com que a pessoa sinta sede e vai fazer com que ela busque o quê? A água. Então quando você está salgando, você está ali fazendo a diferença na vida daquela pessoa, você está fazendo a diferença no mundo, sinalizando a ela que o quê? Que assim quem come muito sal vai buscar água, quem ouve a palavra de Deus, quem conhece Deus, tem sede de buscar essa palavra, tem vontade de buscar Deus. Então eu e você precisamos ter uma vida, ter uma prática de vida que levem as outras pessoas a ter vontade, necessidade de estar na presença do Senhor, buscando Deus. Por quê? Porque elas olham para nós e sentem essa vontade, essa necessidade. E a igreja, ela precisa entender que ela não está aqui para ser o quê? Influenciada. A igreja está aqui para influenciar, porque ela não se deixa influenciar pelas coisas do mundo, mas ela é uma igreja inspirada, instruída, que é influenciada, que é dirigida, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós fazemos a diferença. E aí, os discípulos, né, e as discípulas, a servir numa área específica, ele tem o compromisso de quê? De edificar, de construir, de consolidar, né, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor. E nós só temos essa razão de existir, a igreja só existe por conta do Senhor Jesus Cristo. A nossa razão de ser, a nossa razão de existir é o Senhor Jesus Cristo. Então não tem outra razão para nós estarmos nos reunindo, não tem outro motivo para você estar aqui ouvindo essa palavra nessa noite, quando você poderia estar aí assistindo um filme, podia estar assistindo uma série, podia estar conversando com seus amigos, podia estar dormindo ou trabalhando, mas não, você, depois de um dia exaustivo, você parou meia hora
para ouvir a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque não tem outra razão de nós estarmos aqui fazendo isso, se não for o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja existe por causa do Senhor Jesus Cristo, porque o ministério que o Senhor Jesus Cristo começou, Ele confiou à sua igreja, que é você, que sou eu, para que nós dessemos seguimento à sua obra. E para isso, Ele nos confere o dom e a presença do Espírito Santo para nos direcionar, para nos aperfeiçoar, para que sejamos edificados, tratados, para que a gente cresça e para que a gente trabalhe, exerça o nosso ministério. Então essa é a evidência, né? Então fica evidente que nós somos uma igreja que busca o Senhor. Eu não sei se você é do tempo que éramos igreja de cargos, porque nem sempre fomos uma igreja de dons e ministérios. Tem pouco tempo que nós somos uma igreja de dons e ministérios. Mas na igreja de cargos, era muito interessante que as pessoas eram muito apegadas aos seus cargos. E elas não queriam abrir mão do seu cargo. Ela tinha naquele cargo um meio, né, de que ela achava aquilo assim um lugar de exercer a sua autoridade, de comandar. E a gente começou a entender, lendo a palavra, estudando a palavra, a igreja começa a entender que o Senhor compartilha os seus talentos sobre toda criatura, que o Senhor dá dons específicos à sua igreja, e isso é para quê? Para serviço do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, vamos dizer assim, vai democratizando, dando oportunidade para que todo mundo, toda a sua igreja, possa exercer os dons. E se você não tem, você pode pedir ao Senhor, que Deus concede. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero ter um dom, mas peça com zelo. E saiba que quando Deus te confere um dom, não é para você se amostrar, né? Não é para você se sentir especial, mas é para você servir. O dom que Deus tem te conferido é para serviço. O talento que Deus tem te conferido é para serviço. Tudo para serviço, para crescimento e para edificação do corpo. Então, o capítulo de número 4, que nós acabamos de ler, ele vai falar lá de alguns dons. E esses são só alguns dons, porque em Efésios fala de alguns dons, em Coríntios vai falar de outros dons. Então, você lendo a palavra, você vai ver que em vários lugares que os dons são conferidos à igreja segundo a necessidade do trabalho da igreja. Então, ele começa dizendo que chamou uns para apóstolos. Isso quer dizer o quê? Aqueles que estavam vivos ainda, os apóstolos que estavam vivos ainda, eles eram apóstolos. Então, eles foram chamados. Apóstolo é aquele que recebeu um chamado expresso do Senhor Jesus Cristo. Então, naquela época, ainda havia alguns vivos, alguns apóstolos vivos. Então, eles começam dizendo, chamou uns para apóstolos, mas também chamou outros, né, para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, outros para serem doutores. E aí vai conferindo, a relação é grande e ela não se esgota, ela continua crescendo. Por quê? Porque à medida que a igreja vai tendo necessidade, que Deus vai percebendo a necessidade, Ele vai conferindo esses dons. Então, uma vez que todos levam a sério a vocação, né, em Cristo Jesus, como nós somos vocacionados em Cristo, é Cristo que nos confere esse dom, é Cristo que nos confere esse carisma, né, para o ministério. Então nós vamos trabalhando e a igreja ficará sendo edificada, ela vai crescendo, ela vai seguindo a verdade em amor. Então ela entende que o seu serviço, a sua forma de ser, a sua forma de viver esse evangelho é seguindo em amor, né? Seguindo a verdade em amor, que nós venhamos a crescer em tudo naquele que é o cabeça da igreja continua sendo Cristo. A igreja é do Senhor. A igreja, às vezes a gente tem a forma de falar assim, a igreja da pastora tal, a igreja do pastor tal, a igreja do irmão fulano de tal, e parece que a gente até diz que a igreja tem dono.
o dono, se a igreja tem um dono, é o Senhor Jesus Cristo. A casa sempre será do Pai, nós somos filhos do Pai. Então, para que a gente tenha essa compreensão que a igreja não é minha, a obra não é minha, a obra é do Senhor. Eu e você somos convidados a trabalhar, a participar nessa obra e em amor, né? Então, a gente vai entender que Cristo é o cabeça do corpo e que esse corpo bem ajustado, bem consolidado, né, pelo auxílio de toda a junta, de todos nós que estamos ligados uns aos outros, segundo a justa compreensão de cada parte, compreendendo a importância e a necessidade de cada parte, de cada um de nós, efetua o seu próprio aumento, a igreja vai crescendo, né, e edificando a si mesmo em amor. Então é um crescimento em qualidade, em graça, em números. Por quê? Porque é feito debaixo do princípio que é ensinado pela palavra de Deus. Então, a igreja é o lugar de nós exercermos o quê? O dom que Deus tem confiado a cada um de nós. O Senhor nos criou, né, homens e mulheres com histórias de vidas, experiências, dons e talentos diferentes. Então, eu lembro que uma vez eu ouvi o irmão, foi a primeira vez que eu estava tendo a experiência de pastorear, e aí o irmão falou para mim assim: ah, pastora, né, a gente gosta de ouvir, mas a gente entende que quando outra pessoa vem pregar, é como o corpo, né? O corpo não precisa só de vitamina A, ele precisa de vitamina B, C e D. E é verdade. Então a gente precisa entender que eu tenho esse chamado, eu tenho esse carisma, esse dom. O Senhor me chamou para pastorear, para abençoar a sua igreja, para trabalhar na sua igreja, mas isso não impede que você também esteja ministrando a palavra, que você também esteja trabalhando junto conosco. Por quê? Porque nós temos histórias diferentes, nós somos pessoas diferentes, com dons diferentes, talentos diferentes, e não é só eu que tenho todo dom, todo talento, toda sabedoria, todo entendimento. Todos nós somos chamados a exercer. Então, que você, né, como igreja do Senhor, como o corpo de Cristo, né, nós possamos entender que quando procedemos dessa forma, nós abençoamos as pessoas a quem servimos, e nós estamos aqui sendo chamados a abençoar. Andar com Deus implica na aceitação de uma maneira de proceder e uma mentalidade radicalmente diferente. Não somos guiados pelos ventos de doutrina, nem pelas coisas que o mundo oferece, mas somos homens e mulheres com um chamado, com um dom, e exercemos o nosso ministério, o nosso serviço a Deus e ao próximo. E isso é o que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, que você peça ao Senhor com zelo os melhores dons para trabalhar na sua igreja, para trabalhar na sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, para que você faça a diferença e que você provoque nas pessoas a necessidade delas buscarem a Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor falou conosco através da tua palavra, nos trazendo clareza e entendimento de quão profundo e de quão precioso, quão bom é trabalhar na tua seara. Que nós possamos estar oferecendo os nossos talentos a Ti e buscando em Ti os melhores dons para que nós possamos Te servir cada dia melhor, para que a Tua igreja cresça, para que o corpo cresça, para que haja qualidade, para que nós possamos ser edificados e que outros venham fazer parte do Teu reino. Age, Senhor, nas nossas vidas, age no meio da tua igreja, sacode-nos, Senhor, para entender que é necessário sair da zona de conforto e ir além do que temos vivido, além do que temos recebido, porque nós estamos vivendo o tempo da excelência, e a excelência não é fazer mais, mas muito melhor do que temos feito até aqui. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.